Olá, meus amigos do Facebook e do YouTube. É Dr. Jorge Sidney falando aqui com vocês novamente, pediatra, alergista e vacinador, né? Gosto de chamar assim de vacinador, vacino crianças, imunidade permanente para a vida toda. As vacinas salvam vidas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma vacina super importante que ela só está no Brasil, ela foi introduzida no Brasil em 2015, aqui ó, ela foi introduzida no Brasil em 2015, nós estamos em 2019, portanto, muitas crianças que estão com 4 anos ou mais não tomaram esta vacina. E ela não existe na rede pública, só existe na rede particular. É a vacina chamada Bexsero, é a vacina contra a meningite B. Olha, o soro grupo B continua sendo o causador mais expressivo de doença meningocócica entre crianças abaixo de 10 anos no Brasil. Aqui vocês viram um gráfico em tipo de queijo, né? Em que aqui o vermelho mais escuro representa o meningococo B. 58% das crianças abaixo de 10 anos têm meningite meningocócica pelo meningococo B, 26% pela C, 13% pela W e 3% pela Y. E no posto de saúde só existe a C, portanto ela fica uma margem muito grande desprotegida da doença meningocócica. O grande problema da meningite meningocócica não é a meningite meningocócica somente, porque a meningite ataca as membranas cerebrais, né? E quando a gente faz o diagnóstico precoce, que não é fácil de fazer, é um diagnóstico difícil de fazer, né? A gente ainda consegue salvar essa criança. Mas quando o meningococo ele entra na corrente circulatória, entra no sangue da criança e provoca uma coisa chamada meningococcemia, ou seja, o meningococo entra pelo sangue, ele se espalha pelo sangue, isso chama meningococcemia. Isso tem uma evolução arrasadora, é de 4 a 5 horas, e 95%, quando não é 100% dos casos, vai a óbito. Não dá tempo de fazer nada. A criança fica roxa inteirinha, né? Fica aquelas placas roxas na perna, nos braços, no corpo todo, né? Que são chamados as petequias e também as sufusões hemorrágicas. Há casos em que salvam uma criança dessa, mas precisa cortar a perna, cortar o braço, fica com sequela para o resto da vida. Mas é uma doença altamente contagiosa e de difícil diagnóstico, né? E é uma doença que mata muita gente ainda no mundo todo, né? E no Brasil, 58% dos casos da doença meningocócica ocorrem em menores de 1 ano, são devidos ao sorogrupo B, né? Sorogrupo B em primeiro lugar, depois o C 29%, depois o W 10%, depois o Y 1%. Esse em menores de 1 ano, né? E a faixa etária mais comum, vocês viram o gráfico aqui, é por volta dos 5 meses de idade. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que se faça essa vacina com 3 e com 5 meses de idade. Antes eram 3 doses no primeiro ano de vida, agora abaixou. Agora são 2 doses no primeiro ano de vida. Faz uma dose com 3 meses, outra dose com 5 meses e faz um reforço com 1 ano de idade. Aí se está protegendo a criança contra uma doença gravíssima que é o meningococo B. Se ele causa meningococcemia, é fatal. É uma doença extremamente devastadora. Recentemente, aqui nós estivemos fazendo um curso em Sorocaba,
há 2 dias atrás, e conversando com a pediatra lá de Sorocaba, que faz estatística, teve 3 casos de meningite B em Sorocaba. Os 3 casos foram a óbito. Uma criança de 6 ou 7 meses, não me lembro a idade da outra criança, e um adulto jovem de 20 anos. Por falar nisso, é outra coisa extremamente importante. A gente tem uma incidência muito grande em torno dos 19 e 20 anos de idade. Aumenta muito a incidência entre os 19 e 20 anos de idade. Então, o adulto jovem, né, o adolescente, no final da sua adolescência, também tem grande possibilidade de ter a doença meningocócica. E essa vacina está indicada para criança a partir de 3 meses de idade até adultos até os seus 50 anos de idade. Por que até os 50, não aos 60, não aos 70? Pode ser feito acima dos 50, né, acima dos 70, mas o estudo da vacina foi feito em crianças de 2 meses a 50 anos. Por isso que o laboratório, na bula do laboratório, libera para fazer até os 50 anos. Mas off-label, ou seja, fora a bula, nós podemos fazer também em idosos. Aliás, o extremo, né, da vida, tanto no lactente jovem, de 3 a 5 meses, 6 meses de idade, quanto no idoso, de seus 80, 90, 100 anos, são as 2 faixas etárias extremamente lábeis, né? São frágeis e são potencialmente muito comum de acontecer a meningite meningocócica. Portanto, meus amigos, não deixe de vacinar seus filhos. Além da meningite B, ainda nós temos a meningite quádrupla contra A, a C, a W e a Y. Ela está em falta, vai chegar agora em maio. Nós temos a Bexsero, que é essa vacina Bexsero, nós temos a Bexsero, mas a Menveu, que é a vacina contra A, C, W e Y, está em falta no Brasil inteiro e vai chegar em maio. Mas enquanto isso, e as 2 podem ser feitas a partir de 3 meses de idade, podem ser feitas juntas, inclusive, uma em cada braço, né? Ou uma em cada perninha, né? E a reação não aumenta por causa disso, por causa de fazer as 2 vacinas juntas. Portanto, meus amigos, pais, mães que estão me ouvindo, que estão me vendo, né? Não deixe de vacinar seus filhos. Essas vacinas não tem na rede pública e vai demorar muito tempo para entrar. A única meningite meningocócica que tem na rede pública é a meningite C, somente a meningite C. Não tem a A, não tem a W, não tem a Y e não tem esta que é muito importante, que é a meningite meningocócica B. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estamos aqui à disposição no CEVAC, Centro de Vacinação, que fica na rua Prefeito Assunção Ribeiro, número 81. Nosso telefone é 99-606-6136. 99-606-6136. Curta o nosso vídeo e indique aos seus amigos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.